Para quem não viu, no dia 31 de dezembro de 2025, Adam Mosseri, o CEO do Instagram, fez um carrossel usando todos os 20 cards. E ali ele trouxe o que estava acontecendo na tristeza real sobre o que se passava com o Instagram. O Instagram, uma rede social que tem isso como definição, estava se distanciando disto. O Instagram vinha se tornando uma vitrine de vendas, onde o ponto de foco das pessoas, que elas são levadas pelo pensamento comum, são que elas devem fazer mais propagandas, colocarem mais produtos, mais vídeos super editados, maiores propagandas bonitas e acabam esquecendo um pouco do ponto essencial de uma rede social, que muito faz sentido também, né, quando a gente está falando de venda no digital, principalmente de estratégias. Hoje, como estrategista digital e anteriormente como uma pessoa que trabalhou alguns anos nas áreas comerciais em contato direto com o cliente, eu vejo muito e já comecei, né, retomei os trabalhos no digital, promovendo a sustentação desse relacionamento, né, e percebendo o quanto ainda como as pessoas melhoram em questão de estratégia, como elas melhoram em questões de recursos e tecnologia, elas esquecem um pouco dessa questão real de pensar na pessoa, ouvir a pessoa, e se baseia muito em scripts prontos, estratégias em que a gente acaba até usando para mais contextos diferentes, lembrando, né, que são dois pontos essenciais que fazem um bom negócio, quando a gente está falando aqui principalmente de venda digital, que é entender o nosso cliente ideal e entender o nosso negócio, o que a gente oferece, o que a gente é, e oferecer as coisas a partir da nossa visão. Então, os 3 pontos pelos quais a gente vai passar aqui hoje nesse vídeo são ali um ponto de vista, que é muito que a gente tem visto, que tem sido aplicado em boas metodologias aí, posicionamento real, que eu vou trazer um pouco da experiência aqui, e em terceiro, trazer um pouco aqui sobre autenticidade, né? Uma das palavras mais faladas aí esse ano, e que foi também muito que o Adam Mosseri trouxe no seu carrossel no final de ano, onde ele falava ali do que o Instagram tem como função, como conceito de rede social, e ele está tentando trazer isso novamente. Você já deve ter observado nos Reels de teste, onde tem uma marcação lá, uma frase te lembrando, né, de que conteúdos semelhantes eles irão estar identificando isso, assim como um novo botão que tem aparecido nos conteúdos mais recentes, que é se você tem interesse ou não interesse naquele conteúdo. É diferente do que a gente tinha antes como seleção de querer remover, agora é uma questão de intencionalidade e observação do que realmente importa para o cliente, para nós que somos consumidores, e ali eles acabam observando, já que o maior interesse são dos conteúdos que têm mais características de original, não sendo superficiais criados por inteligência artificial. E trazendo já como uma prévia, que é uma observação em cima do filme Moneyball, que é onde alguém tenta passar uma barreira entre os menos vistos para os mais vistos, mesmo tendo menos recursos. É algo que a gente tem hoje. Muitas pessoas têm mais acesso referente à inteligência artificial, cada vez mais plataformas sendo criadas, tantas facilidades sendo feitas, criadas mais vezes de formas mais baratas e se tornando mais acessíveis por conta da inteligência artificial, muito por isso. Mas ainda assim tem uma falta grande, que é o conhecimento de fato. Porque ainda que a gente possa consumir tanta coisa de forma cada vez mais barata, a nossa atenção fica cada vez mais nesse ciclo da competitividade, o que faz que a gente sempre olhe para novos fatores que podem nos trazer resultado, o que o mercado está fazendo, o que o nosso segmento está fazendo, e esquecemos um pouco de nós próprios, olhar para duas coisas que eu falo aqui, que eu já comecei a falar que são essenciais no nosso negócio, né? E no nosso negócio a gente está falando da relação entre empresa e cliente, que são olhar para o nosso negócio, o que, que a gente oferece, o que a gente faz, o que a gente tem de melhor, e para o nosso cliente, que é aqui, né, o que a gente define como cliente ideal, que a gente atende no padrão que a gente deseja, oferecendo o nosso diferencial para esse cliente ali, que ele vai ver como o desejo principal. Então, o negócio aqui é a relação entre esses dois. Então, o nosso objetivo aqui no meio desse negócio é que a gente possa prover mais essa confiança. Então, trazendo já ali o que o Adam Mosseri disse, hoje um pouco ser mais autêntico, é o que os criadores, os creators têm feito. Cada vez conteúdos menos editados, mais feitos de forma espontânea ali e mais crus, como dizem, o que conecta mais. E por a gente ver isso como empresas, grandes marcas que têm utilizado algumas pessoas de forma individual, os influencers tornando-se mais criadores
Isso muito por ver pela perspectiva da pessoa, porque as marcas já têm perdido essa conexão conosco como consumidores. Então, aqui o ponto focal é a gente se conectar mais com as pessoas, quer ver ali que é o ideal, né, de uma rede social, que a gente se identificar com alguém, a gente vê um objetivo em comum, a gente vê que aquela pessoa entende a nossa dor e a gente então começar a acompanhá-la ali como alguém que faz parte do estilo de vida que a gente deseja ter. E assim a gente pode também chegar a um objetivo em comum. Então, aqui a gente mostra essa diferença entre o Instagram como uma rede de publicidade, em que ela oferece cada vez coisas mais bonitas ali, tenta trazer mais soluções para você comprar a baixo custo e afasta o conceito de rede social, que também vende, que é a gente trazer um pouco de identificação, a gente entender o problema, que a gente entende que existe um resultado e entende que ali todo o nosso cliente ideal tem a chance de ter aquilo também. Como que é esse raciocínio desses 3 pontos aí, que são o ponto de vista, posicionamento real e autenticidade, para a gente poder ver isso de forma aplicada no nosso negócio, conseguir observar melhor esses pontos, como que a gente está aproveitando isso que o mercado digital nos diz. E aqui nós vamos falar em primeiro lugar do nosso fiel amigo, que é aqui o nosso ponto de vista. É ali o que Adam Mosseri trouxe no final de ano, né, que a gente está um pouco mais desconectado como rede social. E aqui eu quero trazer um entendimento, assim, uma visão, uma questão de estudo mesmo, em questão de quando a gente vai se adaptando e criando vínculos maiores. Tem um estudo realizado justamente sobre estudar, que é o que acontece durante esse processo. Por muitas vezes a gente começa, por exemplo, um curso, uma relação com outras pessoas, começa a acompanhar aulas, lives, e a gente tem maior dificuldade no começo em ter relações. Isso quer dizer, a dificuldade principal é nos expormos mais dentre essas pessoas. Então, o que acontece aqui é que, em primeiro lugar, a gente vê em relação ao aprendizado que há uma questão de experiência. A gente se põe naquele plano de aprender algo novo, naquele curso, e primeiro a gente começa a consumir. E então a gente vai identificando o que acontece durante aquele trajeto. A gente observa ali todas as informações que vêm e a gente começa a reter essa informação. Depois que a gente retém essa informação, a gente começa a criar formas de a gente começar a discutir, a racionalizar, a pensar um pouco mais. E ali a gente continua no nosso canto, só que a gente começa a se perguntar se aquilo é certo, se aquilo é errado, a gente começa a fazer comparações com outros exemplos e a gente começa a um pouco a questionar. Então a gente começa a observar, a pensar se faz sentido, e aí vai muito o ponto de identificação que a gente busca trazer no marketing, justamente, que é, pô, aquilo faz sentido para mim, mas ali tem um ponto essencial que até pode ter se passado ainda como despercebido, que é, nós temos desejos e nós temos necessidades. E por muitas das vezes as pessoas estão oferecendo soluções para as nossas necessidades, mas por muitas vezes o que importa mais para nós são os desejos. Então tá aí um ponto essencial de se ter na mente, porque muitas das vezes as pessoas estão dispostas a comprar algo que vai matar uma vontade dela do que algo que vai resolver um problema dela, que é até difícil dela tratar aquilo porque ela pensa que é tão desafiador, às vezes pelo histórico que já tá, tempo que já está levando, pela relação com aquilo ao longo do tempo, pelo quão complexo ela acredita que aquilo pode ser. As pessoas estão muito mais próximas de resolver um desejo do que uma necessidade. E isso, por vezes, traz um pouco da questão financeira também, que é, as pessoas estão mais dispostas a gastar mais, a consumir mais, do que investir em uma solução que vai te trazer mais tranquilidade no final das contas. Independente do que seja, tudo nos traz uma tranquilidade de saber que vamos atingir aquilo e, principalmente, com facilidade. Então aqui, após falar da parte da retenção da informação no primeiro contato, em segundo lugar, temos essa questão de comparação. A gente começa a fazer os questionamentos, a gente começa, no caso do estudo, né, que é feito sobre isso, que é sobre estudar, ele fala ali que é fazermos mais pausas, fazermos ali questionários, fazermos perguntas, começarmos a fazer relações. Então é tudo que acontece nessa segunda ponta. Mas ainda assim, tem uma coisa que é difícil, que é nos relacionarmos ali. Vamos botar aqui nesse contexto como sendo uma live que nós assistimos. Nessa live, as pessoas podem fazer perguntas e vamos lá e respondemos no chat. Talvez respondemos no chat porque já estamos acompanhando mais tempo, nós já entendemos um pouco do contexto daquele assunto, nós estamos acompanhando há algum tempo já,
E ali tem uma facilidade que é o quê? Nós não estamos nos expondo tanto, não estamos falando diretamente com a pessoa, não está sendo mostrado o nosso rosto, não estamos ali ao vivo. Então, são pontos que a gente vai ficando mais confortável. Primeiro, eu acompanho aquela pessoa, entendo como ela fala, entendo as coisas que ela pergunta. Assim, eu sinto um pouco de conforto em responder o que ela pergunta ali. Mas em segundo ponto, como eu começo a ter maior maturidade naquele ambiente, eu começo a sentir menos desconforto e mais tranquilidade, me sentir mais parte do time, por exemplo, a gente começa a então a colocar ali as nossas opiniões, começa ali a responder as perguntas e criando maior conexão. Isso já é o que é um pouco mais difícil para a gente, né, ter uma conexão ali, trocar ideias, começar a trocar ideias, principalmente quando a gente vê em experiências de criar networking presencialmente. É bastante desafiador no começo, para quem não tem experiência, mas aí a gente vai para o terceiro ponto, que é compartilhar aquela opinião além do seu aprendizado. Então você está disposto a se expor, você vai fazer um trabalho sobre aquilo, você vai fazer uma entrega sobre aquilo, um serviço sobre aquilo, e você sente confiança de falar sobre aquilo para outras pessoas. Talvez não naquele núcleo em que você estudava, mas você se sente como uma autoridade em falar aquilo que te traz mais confiança. Então, são 3 pontos aí, que é a retenção dessa informação, depois quando a gente começa a questionar mais ali, interagir com ela, em terceiro ponto, quando a gente sente mais confiança e falar mais sobre ela, como eu tento aqui compartilhar o conhecimento, como eu estou fazendo agora. Então, o nosso fiel amigo aqui é, de fato, a gente pegar o que a gente já está confortável ali e o que é o ponto de vista, porque o ponto de vista é como eu vejo o mundo, é com base nas minhas experiências e no aprendizado. Logo, eu tenho confiança nisso e venho passar, compartilhar com vocês. Segundo, aqui nós temos o posicionamento real. Trazendo um pouco da minha realidade aqui no ano passado, trabalhei muito numa questão estratégica do atendimento de WhatsApp de uma empresa. E ali a gente teve uma questão bastante interessante. Um cliente chegou e ele queria aquilo de forma mais barata, ele queria um desconto naquele serviço. Só que não fazia sentido porque é um serviço premium e tem muito valor. E aí a questão que está da gente se posicionar de forma real e a gente defender o nosso negócio está nesses momentos em que defender o nosso negócio é trazer de forma clara como é que ele funciona em prol daquele cliente. Então foi engraçado que aquela cliente, ela falava que aquilo era um absurdo, que ela só queria um suporte, ela queria um acompanhamento, ela não achava que ela principalmente que ela achava que ela poderia fazer aquilo sozinha. Mas o ponto principal ali foi que ela estava buscando uma ajuda em relação à saúde. Ela disse que ela poderia se tratar, se ela cuidasse de si mesma, ela resolveria o problema dela em 2 semanas. Mas tem 2 coisas que são essenciais. As pessoas sempre vão ter maior motivação em compartilhar uma avaliação sobre o nosso serviço se elas forem mal atendidas, elas estiverem decepcionadas, do que se elas tiverem a satisfação e forem bem atendidas. Isso quer dizer o quê? Se um serviço ele é simples, né, de forma, olhando assim por fora como uma vitrine e não é algo luxuoso, não é algo que te gera bons status, é aquilo que não te dá vontade de promover aquele negócio. Já quando você é uma pessoa que tem uma percepção errada das coisas, vamos dizer, né? E é mal atendido, você vai ter uma motivação muito maior para falar mal daquele negócio, ou seja, ir avaliar da forma que você foi atendido. Então, defender aqui a própria marca é você, eu vejo como sempre você não dar oportunidade para o erro. O erro de quê? Que você seja mal avaliado, que você seja julgado, que você seja apontado por algo que faltou, por algo essencial, né, que deve ter numa relação, no atendimento. Então ali, aquela pessoa por estar estarmos ali num plano de área de saúde, o essencial foi eu defender a marca ali como alguém que visava a segurança daquela pessoa durante um processo de recuperação. Então falamos para ela, ó, você pode recuperar sim, acredito que é possível, acredito em você, mas você não deve abrir mão de um conhecimento especializado que você puder ter para que você não corra riscos da sua saúde. Então aqui o objetivo principal é que você não quer ser atendido por nós porque você acredita que está muito caro. Olha, o valor é esse, as pessoas têm que ser atendidas. Isso é por conta da nossa preparação aqui, especialização na saúde para poder atender de melhor forma. Isso é o que a gente consegue prover aos nossos pacientes ali, essas recuperações. Agora,
Você quer se cuidar sozinha? Vá, mas não deixe de ter um suporte no conhecimento de um profissional especializado para não garantir qualquer risco à sua saúde. E o terceiro ponto aqui, a autenticidade. Então, mostrarmos antes de as pessoas se conectarem com nós a razão pelas quais elas deveriam fazer isso. E mostrar isso com base em benefícios que elas vão ter. Se é que elas vão realmente buscar resolver o problema delas, ou se elas querem obter um desejo após se identificarem conosco. Então é muito o que dizem ali sobre a jornada do herói, em que a gente está buscando documentar a nossa jornada para que essas pessoas se identifiquem conosco, né, com os objetivos que a gente busca fazendo o que a gente faz. Seja no nosso negócio, seja com o nosso negócio, seja em prol da nossa vida, da vida do outro. Então aqui a gente mostrar, trazer um pouco de identificação, trazer um pouco de benefício nisso que a gente está fazendo, na forma como a gente está fazendo, e aquela pessoa desejar viver aquilo também. Nos ter, né, ali então como referência do que ela escolhe viver. E isso a gente mostra a autenticidade em quem nós somos, como nós vivemos. Por muitas vezes nós mostramos como atingir esses objetivos, leva um pouco de risco. É necessário um pouco de risco para que a gente possa alcançar isso então. E é o que diz no filme Moneyball também, onde ele mostra um pouco do que é estar num contexto de gerente ali de esportes de um time de beisebol, onde esse time de beisebol ele precisa obter um melhor resultado na temporada, buscar melhorar ali a estratégia em relação ao seu time, ao gerenciamento, à troca de jogadores, mas isto estando abaixo da média ali de orçamento que os demais times têm. Então, times que podem pagar milhões para um jogador no ano e eles tendo a disposição de pagar um quarto disso ou menos que isso ainda. Então, o objetivo é que eles tomaram mais risco em observar ali o que de fato faria sentido para que com o que pouco que eles tinham, eles teriam o potencial de fazer a diferença no resultado daquele time. Então é vendo de fato em pontos de valor que eles poderiam adicionar, que eram em até jogadores negligenciados por todo o sistema já de competição ali, por todo o campeonato. E aqui a gente está falando do quê? A gente está falando de fato nessa parte da autenticidade, que é o que? A gente vê o nosso diferencial, que é muito fazer, que é isso que traz um pouco de custo, que é o custo da gente arriscar, da gente se posicionar, de a gente fazer o que ninguém está disposto a fazer, que é, de fato, às vezes você arriscar em algo novo que ninguém fez, você vai ser julgado, vão rir de você, isso porque ninguém fez aquilo e aquilo pode parecer um absurdo e foi realmente o que acontece nesse filme, em que foi uma história real. Mas o ponto principal é que se você arrisca em algo que você acredita que é um diferencial, está atrelado ao seu diferencial, é algo que pode mudar a realidade não só da sua empresa, não só dos seus clientes, mas também de todo o segmento e até de toda uma área maior de negócio. E você é lembrado por isso. A primeira pessoa que tomar o risco em aplicar isso, né, que talvez você não tenha onde que tenha pensado, é a pessoa que vai ser lembrada e vai ser bem recompensada. Então, aqui como mensagem final, não deixe de ver, né, o último post de Adam Mosseri, se você está ali no Instagram buscando vender. Foi feito no dia 31 de dezembro de 2025, um grande carrossel ali com 20 cards. E também não deixe de assistir o filme Moneyball. É um cara que arriscou ali, faz muito sentido assim, às vezes, se posicionar, né, em frente às outras pessoas, discutir com elas. Isso é o que traz um pouco da minha experiência também, em que você, hoje, sendo tanto um empreendedor quanto ali um empregado CLT, você precisa tomar muito risco se você é alguém que tem dificuldades em viver com algo que não é verdade, né? A gente sabe que muitas coisas poderiam ser melhores e, felizmente, hoje, me propondo a fazer o que eu faço hoje, eu me posiciono em todas as ocasiões, né? Isso é o que faz a gente ser o que a gente é. Assim, uma vez que a gente aceita o ambiente que a gente está, é da forma que ele é e como as coisas são, a gente pode acabar se tornando coisas que a gente não deseja. Então, deixe seu comentário aqui, deixa aí se você já assistiu o filme, o que você acha, se você viu esse card do Adam Mosseri, eu acredito que poucas pessoas viram, e deixa aí o que você viu, já percebeu de diferente no Instagram nos últimos tempos e como você tem tratado esse relacionamento. Você acredita que está mais para uma vitrine de vendas ou realmente um canal de identificação e conexão e tem tido melhores relações por ali? Então,
Fica por aqui, curte por aqui, né, e espero você na próxima.